E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje, como você já viu aí no título, eu vou te mostrar os 10 maiores erros de Blue Lock. Os erros que os jogadores fizeram que mudou o destino deles pra mal. E um desses erros podia ter mudado toda a história do Izag em Blue Lock com certeza. Se você é novo aqui no canal, que é a sua primeira vez, se inscreve aí para mais vídeos de Blue Lock por aqui e outros animes também. Em Blue Lock, se o jogador dá um passe mal calculado, subestima o adversário ou fica arrogante durante a partida, isso meio que é normal porque qualquer jogador comete erros. Só que tem uma diferença quando esse jogador tá no Blue Lock e o erro dele faz o time perder. Porque perder uma partida normal é uma coisa, agora perder uma partida no Blue Lock muda muito a situação, porque isso significa perder a oportunidade de nunca mais jogar pela seleção japonesa na Copa do Mundo. Só que teve 10 erros dos jogadores em Blue Lock que custou muito caro também. Izag não chutou. Na primeira partida que foi mostrada em Blue Lock, tinha o time do Izag contra o time do Kira. E o Izag estava com a bola dominada, indo para fazer o gol, só que tinha alguns jogadores do outro time para impedir isso. E o gol estava bem na frente do Izag, mas ele não estava numa posição boa para chutar. Então ele resolve passar a bola para o companheiro de time que estava numa posição melhor, mas ele acaba errando o chute. E esse momento foi muito ruim para o Izag, porque foi tipo um golpe na confiança dele. Ele pensou que aquele jogador ia fazer um gol para eles. E mais complicado foi que depois disso o Kira pega a bola e faz o gol. Isso por causa do Izag não ter chutado, ele subestimou ele mesmo e as habilidades que ele tinha. Mas depois de tudo isso, ele aprendeu uma lição que ajudou ele a enfrentar os jogadores mais egoístas do Japão no Blue Lock. Kira foi inocente. Na primeira prova para entrar no Blue Lock, os jogadores tinham que jogar um pega-pega de futebol que eliminava um jogador. E esse pega-pega de futebol era tipo, o jogador que fosse acertado com a bola estava com ele. E se esse jogador não acertasse ninguém até o final do tempo, ia ser eliminado. Isso quer dizer que ele ia estar fora do Blue Lock e de representar o Japão na Copa do Mundo. E com isso, alguns jogadores estavam com medo e outros jogadores estavam determinados a vencer. Só que o Kira, que estava entre esses jogadores, cometeu um erro, um grande erro, de pensar que o Izag estava no lado dele. Só que depois que o Bashira chuta a bola para o Izag, o Kira não percebe nada, mas o Izag estava posicionado bem na frente dele para dar aquela famosa bolada na cara. E isso custou a eliminação do Kira em Blue Lock. Time Z perde junto com o Izag. Na primeira partida do time Z, eles não estavam jogando futebol, eles deixaram de lado o estilo tradicional do coletivo e eles começaram a lutar pela bola no individual, cada um por si, ao invés de jogar em equipe. E tipo, pro time X que eles estavam enfrentando, essa tática funcionava porque o time jogava pro Barou. E por causa dessa confusão do time Z, eles tomaram 5 gols sem chance de vitória. E esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi do próprio Izag, já que o jogo estava perdido e eles iam perder de qualquer forma. Só que o Izag, sempre ele, né? Sempre ele, tem que ser ele. Faz o impossível no final da partida. Ele estava na frente do gol, cara a cara com o Barou, e ele podia ter chutado. Só que ele decide passar a bola para o Kunigami. E se o Izag tivesse chutado e marcado, ele podia ter terminado com 2 gols no final da próxima partida contra o time Y, que ele tinha marcado um gol também. Izag e a estratégia defensiva do time Y. Na partida contra o time Y, o time Z entrou com uma estratégia para vencer o jogo. Só que o time Z não considerou que o time Y também tinha uma estratégia. E no caso do time Y, era uma estratégia própria. E depois do time Y estudar todas as habilidades dos jogadores do time Z, o time Y fez um plano para vencer. E esse plano, pelo menos no início, deu certo. O time Y bloqueou o time Z na própria área deles e deixou o campo do time Z aberto, sem nenhum jogador pro atacante deles. E só precisou eles dar um passe longo e deixar o atacante deles bem na frente de todo o time Z. E essa falta de estratégia e por subestimar a estratégia do time Y, colocou o time Z e o Izag principalmente numa partida mais complicada. Nico comete o erro do Izag. No jogo do time Z contra o time Y, o time Y teve a vantagem na maior parte do tempo, só que o time Y comete alguns erros durante a partida que custa muito caro, mas o jogador principal que foi a chave para esses erros foi o próprio Nico,
porque o Nico ele meio que subestima a capacidade do Izag de ler o jogo. E o maior erro do Nico foi numa situação de jogo que deu a derrota para o time Y. O Nico faz uma decisão errada de ter passado a bola quando ele estava no contra-ataque, mas isso deu a oportunidade do Izag roubar a bola e tomar o controle da partida. Isso tudo porque o Nico subestimou o Izag. Time Z confiou no Kwon. Depois que o Kwon faz um hat-trick no primeiro tempo contra o time W, o time Z começa a ficar mais relaxado, pensando que o jogo já era, tinha acabado. Só que eles não sabiam da verdade. O Kwon era um traidor que depois dele fazer 3 gols, agora ele tinha virado de lado e estava jogando no time W contra o time Z. Era uma partida de 12 contra 10. E isso deixa o time Z na pior situação, porque se eles perdessem esse jogo, eles podiam ser eliminados do Blue Lock. Tudo por causa da decisão egoísta do Kwon. E tipo, mesmo que o time Z conseguisse virar toda essa situação pela força de vontade, não ia tirar o fato do Izag e de todo o time Z ter errado por não desconfiar de um jogador que é egoísta, porque todo mundo no Blue Lock é egoísta. Kwon subestimou o time Z. No jogo do time Z contra o time W, foi revelado que o Kwon deu informações do time Z para o time W, e depois que o Kwon foi descoberto como traidor, ele se juntou com o time W para derrotar o time Z. E com essa vantagem de jogadores, o time W fica pensando que ia ser mais fácil ganhar. Só que eles subestimaram o Izag e todo o time Z. E foi aí que o Izag começou a jogar muito nessa partida. E com a ajuda do Shigiri, os dois acabaram com o time W. E esse plano do Kwon de se juntar com outro time para ele ter um caminho mais fácil no Blue Lock e passar para a próxima fase com facilidade, deu errado, mas depois ele foi perdoado. Izag perdeu Bashira. Na partida do time do Izag contra o time do Rin, o time do Izag, do Bashira e do Nagi saíram na frente no placar e já tinha aquela vantagem no início da partida. E depois da química de jogo deles três, eles ficaram pensando que dava para ganhar. E isso fez eles baixarem a guarda, que provocou o erro deles e acabou custando a partida. Tipo, eles não só perderam o jogo, mas o Izag acabou perdendo o Bashira, que foi o primeiro aliado dele e amigo no Blue Lock. E isso deixa o Izag muito mal, porque o Bashira foi o primeiro jogador que reconheceu o potencial do Izag no Blue Lock. Kwon podia ter ajudado o time Z. No jogo contra o time V, o Kwon não participa e o time Z tem 10 jogadores contra 11 do time V. E mesmo assim o time Z conseguiu igualar o jogo e até conseguiu o empate. Só que o Kwon ele não ajuda o time Z, porque ele sabia que ele já estava garantido na próxima fase, porque ele era o que tinha mais gol pelo time Z. E por isso ele ficou parado sem fazer nada, sem ajudar ninguém. E isso só mostra que se o Kwon tivesse ajudado um pouco na partida, eles poderiam ter ganhado com um pouco mais de facilidade, já que com 10 jogadores o time Z estava indo bem. Mas no final o Kwon muda de ideia e decide se sacrificar para ajudar o time Z no último segundo. Só que não muda o fato do Kwon ter passado a partida toda fazendo nada. Tipo, ele podia ter ajudado o time dele antes a vencer e todo o time Z ia continuar no Blue Lock. Galera, você não pode ficar de fora desse canal, porque no próximo vídeo pode ser de Blue Lock de novo, e se você não tiver inscrito, você vai perder. E eu tô trazendo vários conteúdos diferentes de animes. Por exemplo, tem um vídeo da teoria se o Kira vai voltar em Blue Lock, que eu fui buscar lá no canal de um cara nos Estados Unidos, porque eu achei interessante a teoria e eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. Então se inscreve aí porque ajuda demais. Naruhaya e Barou se dão mal. Na segunda seleção do Blue Lock, teve um jogo X2, onde o Barou e o Naruhaya deixou claro que eles queriam enfrentar o Izag e o Nagi por 2 motivos. O primeiro era que eles queriam levar o Nagi para o time deles, e o segundo, eles sentiam que poderiam derrotar o Izag, tipo, pra eles o Izag era o mais fraco. E meio que o Barou e o Naruhaya estavam pensando que eles iam jogar uma partida de 2 contra 1 com o Nagi. Só que todo mundo sabe que subestimar o protagonista, porque o cara é o dono do anime, o personagem principal, e esse foi o grande erro do Barou e do Naruhaya, porque o Izag amassou os dois com a metavisão dele. Mas pra você, qual foi o maior erro do Blue Lock? Comenta aí embaixo, eu te espero no próximo vídeo. Se inscreve aí então, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço galera, valeu, fui!